Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre variáveis aleatórias agora com a parte 3. Na aula passada, nós aprendemos o conceito de função de probabilidade para variáveis aleatórias discretas, que é essa probabilidade de x maiúsculo, variável aleatória, assumir o valor x minúsculo. Por exemplo, probabilidade de x ser igual a 4. E no gráfico, é exatamente a altura dessa coluna no 4. Agora, o nosso interesse é outro. Não mais uma probabilidade pontual em um determinado valor, mas sim uma probabilidade acumulada. Então, se antes tínhamos p de x igual a 4, agora vamos calcular a probabilidade de x menor ou igual a 4. E o que está sendo entregue aqui é a soma de todas as probabilidades até o valor 4. E, de maneira geral, seria a probabilidade de x ser menor ou igual a um x específico. E é esse o conceito de função de distribuição acumulada. Dada a variável aleatória x, chamaremos de função de distribuição acumulada essa f maiúscula, entre parênteses, um x minúsculo, que é dado dessa forma: probabilidade de x menor ou igual a um x. Então, esse x do lado direito da igualdade é exatamente o mesmo x do lado esquerdo da igualdade. E essa probabilidade, então, é a acumulada de menos infinito, ou o menor valor que a minha variável pode assumir, até o x. Então, veja que em cima da somatória é o x. O limitante superior é esse valor. Então, eu vou somando todo mundo até determinado ponto. Vamos ver um exemplo. Numa comissão de pesquisadores, nós temos 3 químicos e 6 físicos. E gostaríamos de criar uma comissão de 5 pesquisadores compostos por estes indivíduos. E seja x o número de químicos nesse comitê de tamanho 5. Quais são os possíveis valores que a variável aleatória x pode assumir? Ora, Eduardo, pode assumir 0, quando temos 0 químicos e todos os 5 físicos, 1, 2 ou 3, porque é o máximo de químicos que temos disponíveis. Exatamente. E para cada um destes resultados, eu posso atribuir uma probabilidade. Vamos supor que a gente já saiba essas probabilidades, que é dada nessa tabela abaixo. Então, o x assume valor 0, 1, 2 ou 3 com essas probabilidades. Qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a 2? Então, veja, aqui eu estou calculando uma probabilidade acumulada. E isso é a probabilidade de x ser igual a 0, mais x igual a 1, mais x igual a 2. E representando em termos de somatória, ficaria dessa forma. Uma somatória que varia de 0 até 2, de p de x igual a um t. E o resultado dá 0,88 aproximadamente. Mais um exemplo. Considere x como uma variável aleatória que representa a resposta em um questionário e ela assume os seguintes valores: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, com essas probabilidades dadas na tabela. Se fôssemos calcular a probabilidade acumulada para todos os pontos, teríamos a seguinte situação. Antes do menos 2, a minha probabilidade acumulada ela é 0, porque até agora não temos nenhuma probabilidade positiva para acumular. Então, o gráfico fica dessa forma. Ela é 0 até chegar no menos 2. Mas veja que eu ainda não assumi o valor menos 2. E a partir do momento que eu considero esse valor, a minha probabilidade acumulada acumula. Ela soma 0,1 na probabilidade, chegando então nesse novo patamar, que é de 0,1, e vai permanecer assim do menos 2 até chegar um próximo valor tal que eu consiga acumular a probabilidade.
E graficamente ficaria dessa forma. Eu daria um salto, nesse caso de 0,1, e permaneceria constante até o -1, que é a próxima probabilidade que eu acumularia. Mas veja que nessa segunda linha eu ainda não assumi o -1. E a partir do momento que eu considerar esse valor, eu vou dar mais um salto e vou para 0,4. Ou seja, eu estou somando ao 0,1 mais 0,3, que é exatamente a probabilidade pontual de x ser igual a -1. Graficamente, eu daria mais um salto e permaneceria assim constante até chegarmos num próximo valor que a probabilidade acumulasse novamente. E veja que interessante nesse gráfico. A altura deste degrau é exatamente a probabilidade pontual de x ser igual a um xzinho. Nesse caso, a probabilidade pontual de x ser igual a -1. E assim vamos fazendo para todas as probabilidades. Ela permanece constante até atingir uma probabilidade positiva que vai acumular novamente. E o próximo passo seria, então, no zero. E a probabilidade sairia do 0,4 e iria para 0,6, porque eu estou somando a probabilidade de x ser igual a zero na minha acumulada. E graficamente seria mais um degrau que eu estaria subindo. E assim faria para o 1, acumulando para 0,7, e depois para o 2, que chegaria no valor máximo que a minha f pode assumir, que é 1. Até porque eu estou somando probabilidades. Não faz sentido eu ter probabilidade maior do que 1. Então, o gráfico de uma função acumulada de uma variável aleatória discreta tem esse formato de degraus, em que cada degrau representa o salto que foi dado na minha função. Então, de maneira geral, temos essa representação da minha FDA. E veja que interessante, para qualquer valor dentro desse patamar, eu tenho uma função acumulada. Por exemplo, para x1, eu tenho uma f acumulada de x1. Para x2, também. Mas veja que nesse caso, eu tenho uma bolinha aberta no degrau de baixo e uma bolinha fechada no degrau de cima. Significa que esse ponto x2 vai ser considerado no degrau de cima e não no degrau de baixo. E qualquer valor dentro deste patamar vai assumir a mesma probabilidade acumulada de x2, porque eu não estou somando probabilidades nesse caso. Vamos para mais um exemplo. Seja a variável aleatória x que assume apenas dois valores, o 0 com probabilidade 0,3 e o 1 com probabilidade 0,7. E aqui nessa probabilidade eu incluí mais uma linha, que seria 0 caso contrário. Ou seja, se o meu x não assumir nem 0 nem 1, a probabilidade desse valor vai ser 0. Graficamente, temos essa situação da minha função de distribuição. 0 tem uma altura de 0,3 e no ponto 1 tem uma altura de 0,7. O nosso objetivo aqui é, a partir dessa função, encontrar a função acumulada. E veja que do menos infinito até o zero, a probabilidade não acumulou ainda. Ela só vai acumular algum valor positivo quando a variável aleatória x assumir o valor zero. Por isso que a minha função acumulada ela é zero para todos os valores de x menores do que zero. Quando chegar no zero, eu vou acumular 0,3 de probabilidade. Eu vou dar um salto no meu gráfico para o patamar 0,3. Consequentemente, a minha função vai ser 0,3 para todos os valores de x entre 0 e 1, incluindo o 0 e excluindo o 1. Porque justamente quando chegarmos no 1, eu vou acumular novamente, sair do 0,3 e chegar no 1.
Isso quer dizer que eu vou somar 0,7 na minha função. Então, chegamos em 1 para todos os x maiores ou iguais a 1. Então, note que a minha função de distribuição acumulada vale para todos os valores de x, de menos infinito até o mais infinito. E a partir desse slide, conseguimos extrair uma informação importante. Eu consigo, a partir da P, chegar na F-zona e, a partir da F-zona, também chegar na P. Em outras palavras, eu não preciso ter essas duas informações. Uma é suficiente para chegar na outra. Justamente por essa relação. Para encontrar a probabilidade de x ser igual a um xzinho 1, que é o primeiro valor cuja probabilidade é maior do que zero, é exatamente esse primeiro salto, que é representado pela minha f maiúscula em x1. E os demais valores, como o x2, que representa esse salto, é, na verdade, a diferença entre a acumulada até x2 e a acumulada até x1. E por isso que eu disse que existe essa relação direta entre a P e a F-zona. Se eu tenho a P, eu consigo chegar na F-zona. Se eu tenho a F-zona, eu consigo chegar na P. E se eu tenho duas variáveis aleatórias com o mesmo comportamento, significa que as variáveis são iguais. E se elas são diferentes em termos de distribuição de probabilidade ou em termos da função acumulada, significa que as variáveis aleatórias são diferentes. Vamos ver um exemplo. Considere o lançamento de um dado de 6 faces e, sendo um dado honesto, cada uma tem 1/6 de probabilidade de ocorrer. E considere a variável aleatória como sendo o valor observado no lançamento desse dado. Os possíveis valores variam de 1 a 6 com probabilidades iguais. A partir dessa probabilidade, eu consigo construir a minha acumulada, que é, nesse caso, uma função degrau, cujos degraus têm a mesma altura, uma altura de 1/6, porque já vimos que o salto de um patamar para outro é exatamente a probabilidade pontual. E esse experimento de lançamento de dados pode ser levado para o mundo real. Por exemplo, a escolha de um aluno para representar a classe na direção da escola. Você acha que esse experimento é semelhante ao anterior do lançamento de dados? Ora, Eduardo, talvez sim, porque se eu considerar cada indivíduo como tendo a mesma chance de ser escolhido, eu tenho exatamente o mesmo cenário. É claro que o número de indivíduos vai aumentar e a probabilidade de cada um ser escolhido não vai ser mais 1/6, vai ser 1 dividido pelo total de alunos na classe. Então é por isso que a gente tenta entender o lançamento de dados para ficar um pouco mais fácil de compreender o mundo real que poderíamos aplicar a essa situação. Vamos para esse segundo exemplo. O mês do ano com maior número de enchentes na cidade de São Paulo. Você acha que os meses do 1 até o 12 têm igual probabilidade de ocorrer uma enchente? Talvez não, porque existem meses com probabilidades de chuva muito maiores do que outros. Consequentemente, aquela distribuição que vimos do lançamento de dados não vai ser adequada para aplicarmos numa situação como essa. Mais um exemplo. O dia da semana em que ocorrem mais acidentes de trabalho numa indústria. Será que, de segunda a sexta, as probabilidades de acidente de trabalho são iguais? Porque, se forem, estamos diante de uma mesma situação do lançamento de dados. Ora, Eduardo, talvez não. É possível que, na sexta-feira, que os profissionais já estão um pouco mais cansados, tenhamos mais acidentes de trabalho do que na segunda. Se formos considerar essa suposição, não podemos utilizar a distribuição que vimos nos dados para modelar este problema. Então,
terminamos aqui mais uma aula em que aprendemos a função de probabilidade acumulada.